Fabiana Müller, muito prazer imenso falar com você. Primeira pergunta é o seguinte: você é destaque de um esporte que é praticamente desconhecido para a maioria da população. Como você se sente sendo tão prestigiada mundo afora e às vezes você não ter o devido reconhecimento nacionalmente? Hoje em dia eu sinto que eu tenho reconhecimento dentro do Brasil. Lógico que quando eu comecei era um esporte que as pessoas nem sabiam o que era, confundiam com outras provas de atletismo, como o salto em altura, até o lançamento de dardo, eles confundiam salto com vara. Mas eu vi que depois do Pan-Americano em 2007, que foi no Rio de Janeiro, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais de salto com vara, entender um pouco mais da prova. Foi muito legal porque o estádio estava cheio e tinha pessoas lá que foram assistir, mas não entendiam nada da prova, mas estavam lá torcendo. Então foi muito legal. Acho que foi um dos primeiros contatos que a população teve com o salto com vara. E a partir daí passaram a conhecer mais, lógico que graças aos meus resultados e as transmissões também, acho que são importantes também para as pessoas entenderem da prova, conhecer o atleta, conhecer os outros atletas. Mas eu vejo assim que hoje em dia eu tenho reconhecimento sim dentro do Brasil também, como eu tenho lá fora, e eu estou contente sim com o trabalho que eu venho fazendo e com o reconhecimento das pessoas. Por ser um esporte diferente, geralmente as meninas no colégio vão jogar hand, vão jogar vôlei, vão jogar basquete. Qual foi seu primeiro contato com esse esporte? Bom, eu fazia ginástica artística antes, que era ginástica olímpica, antigamente hoje mudou de nome, ginástica artística. E eu estava com 16 anos, já estava começando a me sentir alta e velha também para ginástica, porque naquela época as meninas com 18, 19 anos já estavam parando a ginástica. Hoje em dia que tem algumas atletas como a Daiane, Daniela Hipólito, que levam a ginástica até um pouco mais adiante. Mas naquela época eu já estava, não tem mais muito futuro na ginástica, mas eu queria continuar no esporte, porque eu fazia desde os 7 anos que eu comecei a fazer ginástica, então eu queria estar no esporte, porque era uma coisa que eu sempre fiz minha vida toda. E aí meu pai viu um anúncio no jornal que estava montando uma escolinha de atletismo em Campinas, né, que é de onde eu sou, e aí falou, vai lá fazer o teste nesse atletismo. E eu fui pensando em fazer corrida de velocidade ou salto em distância, que foram as primeiras coisas que vieram na minha cabeça quando eu pensava em atletismo. E eu fiz o teste, que foi super tranquilo pra mim, que era só de corrida e salto em distância, pra ter resistência, velocidade. E aí o Elcio, que é meu técnico até hoje, era um dos treinadores que estavam lá selecionando os atletas, e foi conversar comigo, eu comentei com ele que eu fazia ginástica e queria parar, né? E aí ele falou, então você vai pro salto com vara, porque era uma prova nova, né, para as mulheres, estava praticamente começando, o recorde brasileiro era super baixo. E aí eu comecei, então ele que me encaminhou mesmo, salto com vara. Foi mais ou menos em quando foi que seus treinadores, ou mesmo você, percebeu que você era uma atleta de alto rendimento, que poderia projetar o nome do Brasil, representar o Brasil? Mais ou menos quando isso? Bom, eu comecei a treinar em 97 e depois de um ano eu consegui fazer o índice mundial juvenil. Então a partir dali eu falei, acho que eu levo jeito pra isso. Mas lógico que eu passei por... Dentro do Brasil eu estava indo bem, bati recorde brasileiro, mas eu tinha um resultado que não chegaria a participar de campeonato mundial adulto ou Olimpíadas. Então eu tinha um resultado no Brasil, mas a um nível assim, mundial não era nada muito expressivo. Aí a gente começou a fazer o trabalho com o Vitaly Petrov, que foi técnico do Sergei Bubka, que é reconhecido até hoje do salto com vara. E isso foi em 2001. E a partir daí eu comecei a aprender novamente a saltar, porque era tudo completamente diferente do que eu fazia. E eu levei uns 2 anos para me adaptar. A partir daí eu comecei a conseguir melhores resultados. E em 2005 eu fiz o índice para o Mundial Adulto. Então acho que a partir daí, acho que foi um degrau a mais aí que eu consegui subir, estar participando do Campeonato Mundial e começar a sonhar com uma Olimpíada. Até entrando no ponto do treinamento com o Petrov, você treinou agora, fez um estágio com ele 10 vezes em Portugal, certo? Em Portugal. E agora vai voltar aos treinamentos com ele. Já dá para perceber alguma evolução no seu trabalho já às vésperas dos Jogos Olímpicos? Eu vejo uma melhora no meu salto, lógico que é muito sutil, porque faz mais de 10 anos que eu faço trabalho com ele, então não é que tem alguma mudança muito grande. São pequenos detalhes em alguns movimentos ou durante a corrida
e estou me ajudando na hora do salto. Então eu estou vendo algumas melhoras. Eu ainda não estou com a minha corrida toda de salto, que eu salto com 18 passadas. Eu fiquei o período todo em Portugal com 12 passadas, agora que eu fui para 16, então estou começando a chegar na minha corrida de competição e está melhorando, assim, eu não consigo falar em relação à altura, quanto que eu estou saltando, porque eu estou saltando com uma vara, as varas elas têm flexibilidade, então é uma vara muito fraca para aquele treinamento que eu estou fazendo, então ainda não dá para ter uma noção de altura, mas eu sinto que o salto está melhor. Ontem o Loturco Filho palestrou aqui no evento e ele contou um pouco sobre o centro de alto rendimento mantido pelo Pão de Açúcar, falou as mil maravilhas de como é moderno, de como auxilia o atleta de alto rendimento. Eu queria um depoimento de um atleta que usa efetivamente o espaço. É realmente tudo aquilo? É realmente de outro mundo? Existe algo parecido no mundo? Bom, é o primeiro do Brasil. Eu já vi... Tem uma universidade em Colônia, na Alemanha, que tem bastante equipamentos também, fazem medições, fazem estudos, tem uma faculdade de educação física lá, bem forte, mas é só isso, só lá que eu conheço mesmo que em relação a essa tecnologia de avaliação. E lá no Pão de Açúcar, no Centro de Alto Rendimento, é muito bom. Eles fizeram uma pista de salto com vara no ginásio, então a primeira pista fechada no Brasil. E não existe, então eu fiz todo o meu treinamento lá e foi muito bom, porque eu não tenho que me preocupar com vento, com chuva, então eu tenho uma tranquilidade melhor para estar treinando. E tem toda a sala de musculação e os aparelhos para avaliação. Eu fiz a avaliação no começo dos meus treinamentos e vou fazer agora, um pouco antes de começar a competir, para ver essa diferença, né, o quanto que eu melhorei. E lógico que ele explicou como que era a minha musculatura, o que eu precisava melhorar. Então realmente é muito bom e muitos atletas, eu vejo muitos atletas indo lá fazer avaliação, que estão usufruindo da tecnologia que a gente tem aí, que acho que é importante para a evolução do esporte. Eu li recentemente que, por esses dias saiu na imprensa, que a Inzibaeva bateu o 5º metro, que é uma marca realmente expressiva. Agora, falando em Olimpíadas, que altura você tem que atingir para falar, aqui o ouro é meu? Bom, é um pouco difícil falar, porque é uma competição específica, lógico que eu avalio como que está a temporada, né, os resultados antes da Olimpíada para ter essa noção. Eu acredito que tem que saltar por volta de 4,95, talvez 5 metros para o ouro. Então ainda tem que melhorar bastante. Minha melhor marca é 4,85, que eu acho que daria a medalha de bronze. E se eu quiser garantir uma medalha, eu sei que eu tenho que fazer mais do que isso. Então, estou treinando para isso. Vai ser uma prova assim, muito competitiva. Tem muitas atletas que têm chances de medalha, umas 6, 7 atletas que vão estar na disputa das medalhas. Então, meu primeiro objetivo é garantir uma medalha. Não penso na medalha de ouro, é garantir uma medalha e ir subindo passo a passo. Fabiana Moura, muito obrigado. Boa sorte e feliz Dia da Mulher. Obrigada, foi um prazer estar falando com você. Obrigado.